Deputado, você nos escuta agora? Agora escuto. Perfeito, e nós os escutamos. A gente estava falando aqui justamente sobre essa decisão, que é uma aberração, né? A extrema-direita fala tanto em liberdade, direito de falar e tal, e aí aparece uma ação dessa, de um grupo que já cometeu um crime anterior, contra o crime anterior, pouco se fez, pelo jeito, né? Do ponto de vista dele, né? Desse juiz. Mas demite uma decisão como essa, que é uma verdadeira aberração jurídica que não se sustenta em pé. E deveria, na minha opinião, ser denunciado ao CNJ esse juiz, porque se ele emite uma decisão como essa, a partir de uma opinião, ele tem a prerrogativa de decidir de acordo com o seu conhecimento, o seu fundamento jurídico, e ali tem essa liberalidade. Mas ele não pode fugir da Constituição. Tem uma régua que limita ele a decidir, né, deputado? O Glauber, deixa eu só ler aqui um trechozinho pequeno do que ele falou para vocês verem a situação. São 2 pequenos parágrafos. Ele diz assim: a meu sentir, é fato público e notório que uma manifestação promovida e organizada por pessoas que não são sequer moradoras da localidade, convocando lideranças políticas em uma espécie de movimento anunciadamente de desagravo, a postura dos moradores locais que não aceitaram manifestação anterior do mesmo grupo político, ou seja, francamente retaliatório, irá, de fato, impactar o pequeno distrito de Lumiar, que não comporta tal manifestação da forma como vem sendo divulgado. Tal fato deveria ter sido promovido, por exemplo, na Cinelândia, tradicional palco das manifestações políticas no nosso Estado, ou mesmo na Assembleia Legislativa, ou ainda na Câmara dos Deputados. Tribunas adequadas para movimento de cunho político partidário. Ora, vamos e venhamos, quer dizer que não se pode mais usar a praça pública. Deputado. Agora é contigo, Braga. Daiane, Marcelo e a todo mundo que está acompanhando essa transmissão. A deputada Marina do MST tinha uma prestação de contas marcada no distrito de Lumiar. Começaram a fazer ameaças. Ela foi fazer a sua prestação de contas. Tem 3 agitadores locais que são de orientação de extrema-direita, que fizeram circular, inclusive, fake news na região, dizendo que o MST estava ali para invadir, palavras usadas por eles, as terras dos moradores de Lumiar. Lumiar não tem latifúndio. O que tem lá é a agricultura familiar. Então, qualquer movimentação de ocupação de terra improdutiva, de latifúndio, não seria o viés e a orientação da atividade realizada. Mas fizeram isso com o intuito mesmo de dificultar a realização da prestação de contas feita por Marina. O que aconteceu lá, quando Marina esteve presente, foi um absurdo que nós não podemos aceitar. Foi uma tentativa de impedir à força a realização da sua prestação de contas. A partir daí, houve a tomada de decisão por várias organizações políticas, movimentos sociais, partidos políticos, de receber a Marina num ato de paz, um acolhimento e de prestação de contas, para que aquela imagem que foi gerada e que manchou negativamente o distrito de Lumiar pudesse ser superada, porque a posição desses 3 insufladores das fake news não é a representação da posição da maioria dos moradores e moradoras de Lumiar, de São Pedro da Serra, de toda a região. Então, em primeiro lugar, o juiz não fala a verdade quando diz que a articulação da movimentação é feita como que se exclusivamente por não moradores da região. Tem moradores da região envolvidos na articulação e na organização do ato, além, evidentemente, dos mais variados coletivos de todo o estado do Rio de Janeiro. Desde o primeiro momento, nós estamos repetindo em todas as nossas divulgações
que se trata de um ato de paz, para que Marina possa prestar contas das suas atividades e, além disso, para que a gente demonstre definitivamente que aquele ato de violência que foi articulado por um grupo pequeno não seja banalizado. A decisão que saiu desse juiz, de maneira liminar no dia de ontem, ela é absurda por todos os motivos que vocês já elencaram, porque ela traz, inclusive, um viés que, evidentemente, é de impedir uma manifestação pacífica onde ele se posiciona política e ideologicamente, a partir, inclusive, dos pontos que foram trazidos aqui por Marcelo. Nós estamos entrando com um agravo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vamos entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e vamos entrar também com habeas corpus, porque na ação, inclusive, eles me indicam como réu, dizendo que eu então teria que fazer o pagamento dessa multa de R$1 milhão para a realização do ato, se esquecendo, inclusive, que essa é uma organização e um ato de natureza coletiva, mas não tem problema. A gente não tem medo desse tipo de intimidação e nós estamos fazendo tudo aquilo que é necessário, um grupo de advogados se reunindo desde o dia de ontem, preparando todas as peças para que o encaminhamento desses recursos sejam realizados. Nós vamos manter a nossa mobilização ativa, repito, para um ato de paz. E que bom que houve tanta mobilização contra esses ataques descabidos contra a deputada Marina do MST. A única coisa que nós queremos é ter a oportunidade de fazer aquilo que a Constituição nos garante, que é ocupar a praça pública num ato político-cultural para apresentar as nossas ideias, nesse caso em específico, as ideias do MST e as ideias da deputada estadual Marina do MST, que vai estar lá fazendo a sua prestação de contas como parlamentar. Deputado, circulou também uma oração aí nas redes, que o senhor, inclusive, classificou também como um tom de ameaça. Explica para a gente que oração é essa, de onde ela surge e por que o senhor classificou ela como uma ameaça. Bom, aproveitando a sua pergunta, emendando nessa pergunta, porque essa ação judicial vem de uma tal ação rural da paróquia de São Sebastião de Lumiar. Que ação rural é essa? Existe esse movimento? Você que é aí de Nova Friburgo, você conhece? Está misturado com essa oração, essa coisa toda? A ação rural existe. Eu não avaliei num primeiro momento como tom de ameaça. Algumas pessoas próximas a mim assim avaliaram, né? Eu confesso para vocês que até achei graça, viu? Daquilo como eles colocaram, como se fosse o filho desgarrado, que precisa ser recuperado, que precisa ser colocado no caminho correto. São criativos, né? Ou seja, então, da minha parte, eu especificamente não estou muito preocupado com aquilo, não. O que a gente quer é fazer um ato que seja de paz, com prestação de contas, com demonstração das nossas ideias. Há muito pouco tempo eu fiz um ato naquele mesmo espaço em que a Marina foi hostilizada. Um ato de prestação de contas de uma emenda participativa realizada no distrito de Lumiar. É bom que as pessoas que estão aqui nos assistindo saibam, né? Bolsonaro não teve essa maioria em Lumiar, como alguns podem estar pensando nesse momento. Tem forças de esquerda muito organizadas, tanto em Lumiar quanto em São Pedro da Serra. Quando eu fui candidato a prefeito e perdi a eleição por 4% dos votos no município de Nova Friburgo, pelo PSOL, com uma candidatura de esquerda, a nossa campanha foi vitoriosa em Lumiar, foi vitoriosa em São Pedro da Serra, foi vitoriosa no Cordoeira, perdeu em outros bairros. Então, assim, essa turma, e são 3 pessoas, incluindo, inclusive, um vereador, eles estão tentando fomentar uma linha de extrema-direita e repercutindo ações de notícias falsas na comunidade com sentido de intimidar. Eles foram mudando o discurso ao longo do tempo. Num primeiro momento, eles diziam, não vamos fazer, porque nós não vamos permitir. Quando eles foram vendo o volume do ato, da mobilização, das solidariedades à Marina, eles já foram modificando o discurso, dizendo, não vamos comparecer, vamos fechar as portas. Quando eles viram que isso não estava colando também,
porque existiu uma enorme adesão no município de Nova Friburgo, em Lumiar e São Pedro, para a participação do ato, porque mesmo pessoas que não conheciam a Marina discordaram de maneira contundente do tipo de violência sofrida por ela e estavam solidárias à realização do ato e disseram que estariam presentes no ato em solidariedade a ela. Quando eles viram também que não colaria essa coisa de fecha as portas, ingressaram agora com essa medida judicial para tentar impedir a realização. Nós estamos no dia de hoje apresentando todos os recursos que são devidos e, evidentemente, aquela minoria, principalmente esses 3 agitadores de extrema-direita, esses vão ter que ser devidamente enquadrados e eles, com certeza, já sabem, inclusive, disso. Perfeito. Deputado, se a gente olhar todo esse fato desde o início, né, a deputada ocupa a praça pública e vai fazer um ato prestando contas do seu mandato. Pessoas comparecem e aparecem pessoas dizendo que é um movimento contrário daquilo que está se propondo. E aí acontece toda aquela agressão, aquele ataque. A gente assistiu, publicou aqui, a Marina esteve com a gente na semana passada. A Marina teve muita tranquilidade, e todos os que estavam com ela também, muita tranquilidade, tentando conversar, dialogar, mas havia muitos homens agressivos naquela tensão, e a Marina e o grupo tentando ali, falar, gente, calma, não precisa disso, não é necessário e tal. Acontece toda a denúncia, tem toda a repercussão no Brasil inteiro por conta da agressão e por conta desse fato. Ela estava prestando contas do seu mandato a uma parlamentar. Aí se convoca um ato para desagravá-la, principalmente pela agressão que foi cometida contra ela, e também, como destacou o senhor, de paz. E aí há todo o movimento de dizer que não é isso. Quando o acontecimento, o fato demonstra o contrário. Esse tipo de comportamento da extrema-direita é uma prática recorrente, tentar desvirtuar o que está nos olhos das pessoas. Foi assim na pandemia, é assim no caso das joias, é assim no caso do 8 de janeiro, está aos nossos olhos. Não é bem assim e tal. O fato de um juiz endossar esse tipo de narrativa, até, né, porque textualmente na decisão ele endossa esse tipo de narrativa como se os fatos não tivessem sido visíveis, né? Era praça pública, não era uma reunião dentro de uma sala escondida tramando, era uma reunião em praça pública e que tinha todos os seus objetivos claros. As pessoas podiam primeiro assistir e depois tomar suas conclusões. Não, tomaram as conclusões antes da reunião começar e desvirtuaram a reunião. Como é que o senhor vê essa postura recorrente, uma marca da extrema-direita, e como se combate isso? É nessa reafirmativa, né? Vamos lá e vamos fazer, demonstrando a que viemos, né? Eu acho que é isso, é ocupar o espaço, não recuar, demonstrar que a gente não pode, por esse processo de intimidação, deixar de nos posicionar, especificamente em relação a essa decisão desse juiz, pessoas que têm muita envergadura, acúmulo na área do direito, juristas, têm conversado comigo e falado, inclusive, que acham importante representar contra ele no Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos avaliando, vamos deixar passar o fim de semana, estamos concentrados agora no agravo, na reclamação no habeas corpus, mantendo a mobilização do ato para que ele possa ser realizado no dia de domingo, mas também consideramos que não pode ficar sem consequência uma decisão com essas características flagrantemente inconstitucional e que tem como objetivo fazer com que uma orientação política prevaleça sobre a outra de uma maneira completamente descabida. O que ele deveria estar fazendo como juiz é garantir que uma parlamentar eleita estivesse cumprindo com a sua obrigação de prestar contas em praça pública. Eu não posso afirmar, não sei como é que foi a decisão dele e se ele foi provocado nesse sentido no período em que golpistas ficaram em frente aos quartéis, mobilizando um golpe de Estado, mobilizando uma intervenção de oficiais das Forças Armadas. Naquele momento,
A ação que deveria ser tomada pelo conjunto do judiciário é impedir os atos golpistas nas mais variadas regiões do Brasil. Mas não vou aqui afirmar que ele não fez isso, porque pode ser avaliado que tem alguma decisão dele nesse sentido, se provocado foi para tal. O que eu posso dizer nesse momento, Daiane, é que a decisão dele é flagrantemente inconstitucional e os termos da sua decisão são inconcebíveis. Marcelo? Pois é, deputado. Agora, e a população de Lumiar? O senhor tem contato, tem retorno de lá? Porque eu soube que eles estão preocupados em não, também, um grupo que mora lá, em deixar claro que esse movimento não é contra o povo de Lumiar. Porque o povo de Lumiar, na verdade, foi vítima de fake news, como o senhor falou. Alguns poucos em Lumiar acreditaram no que o cara tinha falado. Eu não sei como é que está o seu retorno lá da cidade. É quem tenta distorcer como se fosse um ato contra a comunidade de Lumiar é um grupo pequeno de extrema-direita que tenta impor notícia falsa como fato. Evidentemente que todas as pessoas que entendem que o que aconteceu com a deputada Marina do MST foi uma violência estão do nosso lado, estão apoiando, estão solidários e solidárias. Recebo mensagem todo dia de pessoas de Lumiar, evidentemente com as suas preocupações, mas solidários e revoltados com aquilo que foi feito com a parlamentar. Essa narrativa que tem sido construída por alguns membros da extrema-direita e os seus adeptos, como se esse ato fosse uma afronta ao povo de Lumiar, não tem o menor cabimento. É o contrário disso. Você imagine o que é um distrito como o de Lumiar, e também de São Pedro da Serra, o 5º e o 7º distrito, ficarem com a imagem para todo o Brasil como uma região que acolhe daquela forma os seus visitantes. Se fizeram isso com uma parlamentar, fica na cabeça das pessoas de que, se tiverem na região, vão ser maltratados. E, ao contrário disso, a maioria absoluta do povo de Lumiar, de São Pedro da Serra, são pessoas muito acolhedoras. Esse ato, inclusive, é para demonstrar o acolhimento da população de Lumiar, de São Pedro da Serra, de toda a região, não só a deputada estadual Marina do MST, mas ao conjunto dos visitantes que chegam na localidade. Isso vai ser positivo para a deputada estadual Marina do MST, vai ser positivo para todos nós, militantes que não aceitamos aquilo que é uma tentativa de intimidação que foi organizada por um grupo ali, inicialmente, de 3 agitadores. Isso vai ser positivo, principalmente para o conjunto da região de São Pedro e Lumiar, com os turistas que recebem, demonstrando se tratar de uma região acolhedora. Isso só não vai ser positivo para esse grupo de 3 pessoas que são agitadores, que manipularam e colocaram para circular notícias falsas. Mas esse grupo que é minoritário, ele precisa ser devidamente responsabilizado. Se tem aqui que são 3 agitadores conhecidos. Fora isso, é o contrário disso. É uma atividade para que a gente possa ter o nome de Lumiar, o nome de São Pedro da Serra, como a região merece, como um espaço acolhedor com os seus visitantes. Perfeito. Eu vou colocar aqui na tela o cartaz que a gente mostrou há pouco, né, do evento. Está marcado, então, para o dia 27, no domingo, né, de agosto, às 13 horas, lá em Lumiar, na Praça Levi Aires Brust. É isso? Brust, né? Isso é o nome da praça. Com a presença tanto do Glauber como de tantas outras. Acredito eu que essa, como destacou aqui o deputado, essa liminar vai ser derrubada e o ato vai acontecer com a devida tranquilidade e paz que Lumiar e a população merece, e com o desagravo à parlamentar, que, assim como o Glauber fala de forma tranquila, ninguém imagina que pessoas como a Marina, que veio aqui com toda tranquilidade, paciência, e durante o ato lá, como eu disse, também agiu com muita tranquilidade, apesar da agressividade a qual ela foi tratada por esse grupo minoritário, como destacou aqui o deputado. Glauber, eu queria entrar aqui também na pauta nacional, né? Hoje teve mais uma operação envolvendo aí o 04, o filho 04 Jair Bolsonaro,
a questão do Bolsonaro em relação às joias, 8 de janeiro, enfim, disparo de fake news, muitas revelações das coisas que a gente já sabia, mas que as provas vão sustentando, aumentando aí o cerco em relação ao bolsonarismo e particularmente ao clã Bolsonaro. Como é que você está assistindo essas questões? Como é que isso tem impactado também no debate dentro do parlamento? Isso, de alguma forma, aquieta ali os ânimos dessa lacração, né, da extrema-direita lá no parlamento? Que sejam devidamente responsabilizados, eles não aceitam isso de maneira nenhuma, tentam reagir. A novidade do dia é que, junto com essa operação que foi feita e que pegou aí equipamentos de um dos filhos do presidente da República, Jair Renan, numa operação que dá o indicativo de ocultação, lavagem de dinheiro, a gente ainda tem que fazer uma melhor apuração para entender todos os termos, mas desde dezembro do ano passado que existiu uma participação aí do Jair Renan num esquema de venda pela internet de bitcoins, e isso de alguma forma teve uma diminuição abrupta pelo sistema que ele estava querendo participar, né, que na verdade fazia com que houvesse a lucratividade de algumas pessoas de uma determinada plataforma. Nós estamos apresentando, eu sou lá da CPI das pirâmides financeiras, nós estamos apresentando o requerimento de convocação dele para que ele possa dar as devidas explicações sobre o caso. Inclusive, já houve a garantia hoje do presidente da comissão e do relator de que ele vai colocar o requerimento para que essa matéria possa estar sendo lá deliberada. Então, muito provavelmente, na próxima semana, a gente vota a convocação do filho do presidente da República, que ele explique esse esquema que, até esse momento, está muito nebuloso. A operação de hoje tem alguma coisa a ver com isso? O tempo que vai dizer, e as investigações que a gente tem aí pela frente. Okay. Vou ler aqui alguns comentários rapidinho, Marcelo, eu já te passo. O Dalmei Verlang, que você conhece também, Marcelo, diz aqui: no dia do juízo final, perceberão que os filhos, né, dos desgarradores, né, que foi citado aqui pelo Glaube, eram eles, no auge dos seus delírios extremistas. Parabéns, deputado Glaube, diz aqui o Dalmei, que Marcelo já entrevistou o Dalmei algumas vezes aqui, e ele sempre está aqui nos assistindo, sempre contribuindo fortemente. Obrigada, Dalmei. O Sérgio Capilé diz aqui: primeiro, o juiz deveria ter ouvido a parte contrária. Isso também é uma prerrogativa que o juiz deveria fazê-lo antes de tomar uma decisão tão drástica, né? E o Anselmo Coyote diz aqui: tem de acontecer com ou sem autorização judicial, disse aqui o nosso internauta. Marcelo? Não, eu queria agradecer ao Glauber. Nós tínhamos combinado que ele vinha dar suas explicações aqui, esperar para ver como é que vai ser a decisão desse agravo e desse recurso, dessa reclamação que eles vão apresentar no Supremo, e certamente eu vou encontrá-lo lá em Lumiar, porque eu estarei lá certamente no domingo. Muito bom. Muito certo? Bom. Deputado, muito obrigada pela sua participação, boa luta, bom trabalho, é sempre bom trazê-lo aqui e ter a sua participação com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecer também aqui a todas as mensagens que foram surgindo aí durante a transmissão. Um abraço, Marcelo, um abraço, Daiane. Obrigado pelo convite. Um abração. Um abraço. Grande abraço.